acontece com o Botafogo é uma zica que não termina. O time sai na frente, aí o Aurora empata, tem o gol anulado, o Botafogo faz inúmeras defesas com o Gatito Fernandes e no finalzinho, 1-1, tudo bem fora. E aí, família zoeira do Fogão 2.0, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Bom, vamos lá, antes de eu falar, mostrar a matéria aqui para vocês, dá a moral aqui o canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione esse link, toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Bom, vamos lá ver aí o que Renata Fã e Denilson falaram, analisaram sobre mais um empate doloroso e horroroso que o Botafogo sofreu ontem. Vamos ver, daqui a pouco eu volto para eles trocar uma ideia, vamos ver. Do que acontece com o Botafogo é uma zica que não termina. O time sai na frente, aí o Aurora empata, tem o gol anulado, o Botafogo faz inúmeras defesas com o Gatito Fernandes e no finalzinho, 1-1, tudo bem fora de casa, em Cochabamba, tem o jogo de volta, mas o Botafogo precisa acordar. E teve Chiquinho Soares perdendo pênalti. Se você já ouviu aquele ditado de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é melhor você começar a se questionar, especialmente o torcedor botafoguense. Não foi a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o Botafogo sofreu com o mesmo roteiro: sofrer gols no fim do jogo e deixar escapar o resultado. Nos últimos 20 jogos do Alvinegro, contando com 2023, em 10 a equipe não conseguiu suportar a pressão e cedeu o gol ao adversário. Na altitude de 2.500 metros de Cochabamba, na Bolívia, o Glorioso foi enfrentar o Aurora pela fase preliminar da Libertadores da América e começou passando sufoco, com chances perigosas dos bolivianos. Até que Alexander Barbosa encontrou Vitor Sá livre. Ele driblou o goleiro e, ao tentar dar o passe para o meio da área, a bola bateu no braço do zagueiro Barbosa, do Aurora, e o árbitro marcou pênalti após consultar o VAR. Só que na cobrança, Chiquinho Soares falhou novamente. Felizmente não teve nem tempo para lamentar, isso porque poucos minutos depois, o próprio Chiquinho testou firme e no rebote, Júnior Santos abriu o placar para o Glorioso. Ainda na primeira etapa, o Aurora chegou a empatar, mas a arbitragem anulou o gol por uma falta de Michele em cima de Júnior Santos. No primeiro tempo, acho que jogamos bem diante de todas as dificuldades que tivemos em relação ao campo, a condução da bola e a parte física, obviamente. A altitude dificultou bastante. No segundo tempo, o Botafogo quase não jogou. As alterações promovidas por Thiago Nunes, que acabou sendo expulso por discutir com o treinador adversário, não surtiram efeito. Pelo contrário, deixaram o Glorioso ainda mais fragilizado. Dentro do nosso plano de jogo, a gente conseguiu algumas coisas que talvez poderia ter ajustado, principalmente no final do jogo, mas a ideia das substituições a gente manter o que a gente vinha fazendo no primeiro tempo. Talvez a única coisa que tenha sido positiva do primeiro para o segundo tempo tenha sido a boa atuação do goleiro Gatito Fernandes. Ele fez defesas importantes, especialmente na segunda etapa, mas não foi capaz de segurar a pressão dos bolivianos, que empataram já no apagar das luzes. Aos 50 minutos, depois de muita pressão dos bolivianos, Dario Torrico passou como quis pela marcação de Danilo Barbosa e bateu firme para empatar o jogo. Por incrível que possa parecer, o Glorioso ainda teve a bola para vencer a partida logo após sofrer o empate, mas Mateu Ponte chutou por cima. No fim, resultado amargo, 1-1. E na próxima semana, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Newton Santos, por uma vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América. Antes de tudo, dar os parabéns para os nossos atletas. É sempre muito difícil jogar aqui, um campo pesado, altitude, e a gente conseguiu, dentro de um plano de jogo, cumprir. Claro que a nossa ideia era buscar os 3 pontos, conquistar a vitória, mas esse empate deixa a série aberta, né? E agora nós temos, dentro da nossa casa, plenas condições de conseguir passar de fase.
Ainda bem que tem o jogo de volta, porque foi uma partida em que demonstra o quanto o Botafogo ainda tem essa questão mental para resolver. Isso desde o ano passado, a perda do título do Campeonato Brasileiro, a falta de desempenho no segundo semestre, tudo isso parece que ainda está na cabeça de alguns atletas e do próprio clube. Mas o Botafogo vai jogar em casa, tem essa partida de volta e pode se classificar até com tranquilidade. Mas tem que se concentrar, tem que pensar no presente e esquecer do passado. No contexto geral da partida, o Botafogo foi bem. Eu gostei do jogo do Botafogo, assim, não dá para ficar jogando a culpa só na condição do gramado, mesmo com um gramado irregular, pesado. O Botafogo em algum momento conseguiu ter posse de bola, tirar a velocidade do time adversário. Primeiro tempo ok, a gente mostrou ali agorinha o pênalti que para mim aconteceu. O Tiquinho acabou errando mais uma vez um pênalti que poderia ter dado um pouquinho mais de tranquilidade. Depois o Botafogo consegue fazer o gol. Danilo, volante, para mim fez uma partida muito boa ontem, muito boa mesmo. O segundo tempo aí abre mão do jogo, abre mão dessa posse de bola. E obviamente depois dos 35, 40 minutos do segundo tempo, o time adversário começa a ter um pouquinho mais de possibilidade, mais de clareza. Gatito faz uma defesa muito boa antes do gol. E mesmo assim, no finalzinho da partida, praticamente o último lance do jogo, o atacante do Botafogo acabou errando o gol que poderia ter dado a vitória. As coisas que, olha, a gente só vê no futebol bastante como vemos, mas aconteceu há poucos dias lá no Campeonato Gaúcho com o Eduardo Cudê e o China Balbino, né, que é técnico do São José, os dois expulsos, trocaram ali um monte de palavras erradas. Carinhosa. Carinhosas, pero não muito, nada carinhosas. E agora, ontem, o Thiago Nunes faz o sinal do chororô, que todo mundo já conhece, não é só aqui no Brasil. E aí também, né, aquelas farpinhas ali, os dois técnicos, o Maurício e o Thiago Nunes, foram expulsos, não teve conversa, o árbitro nem deu chance pra ninguém, já mandou todo mundo pra rua. E ali não tem esse negócio, o Thiago não fala castelhano, né? Não consegue, não, ele trabalhou no Sport Cristal, no Peru, então já deve dominar o idioma, então ali teve algumas frases carinhosas. Os dois expulsos, porque o árbitro já sai lá do outro lado do campo, Loirão, já vem decidido a dar o vermelho, né? Já tá. Veio decidida a dar o vermelho. Tá com a decisão tomada. Exatamente, olha lá. Veio já com o vermelhão, já era. Você vê que o Thiago Nunes nem reclama tanto assim, porque, sabe que... já sabe que fez bobagem, né? Sem os dois treinadores aqui no Rio de Janeiro. Bom, agora... Bom, família zoeira, tá aí, né? Que tristeza, né? Botafogo jogou bem. Podemos dizer que jogou bem em certo tempo. Como jogou bem em certo tempo contra o Vasco. Depois o time leva gol e some. E ontem estava vencendo até os 50 do segundo tempo quando levou o gol. Cara, é impressionante, gente. Eu já falei bastante aqui sobre isso ontem. E é coisas que, cara, não tem explicação nenhuma o que acontece com o Botafogo. É uma coisa surreal. O Botafogo retornou já ao Brasil na manhã desta quinta-feira sem um torcedor sequer no aeroporto. Nem para protestar o torcedor compareceu. É que a gente trabalha, né? Então não tem tempo para ir não ficar lá. Passar mais vergonha ainda, porque os jogadores sabem o que eles fazem, né, dentro de campo, eles sabem disso. Ontem eu chutei aqui por alto, né? Eu falei, galera, se você pegar os últimos 20 jogos do Botafogo, 10, o Botafogo levou gol no final depois dos 45 minutos do segundo tempo. E não é que é isso mesmo? Não é que é isso mesmo? Eu vou trazer para vocês aqui os últimos 20 e os últimos 10 que o Botafogo levou gol no final. Eu acertei numa cagada porque são tantas vezes que o Botafogo levou gols no apagar das luzes que a gente falava de 20 10 e foi isso. Vou falar aqui pra vocês, ó. Botafogo e Palmeiras, Botafogo leva gol aos 54 minutos do segundo tempo. Botafogo e Grêmio, tá? Depois de ter... Só que aí não foi no finalzinho. Botafogo que venceu os 3-1 levou aquela virada histórica. Mais uma virada histórica, né? Botafogo e Bragantino, Botafogo levou gol aos 51 do segundo tempo. Impressionante, cara. Chega a dar raiva só de falar. Botafogo e Santos, Botafogo levou gol aos 45 do segundo tempo. Contra o Coritiba, levamos aos 54 do segundo tempo. Botafogo e Nova Iguaçu, agora mais próximo, vencendo de 2-0. O Botafogo leva o empate aos 46 do segundo tempo. No clássico contra o Flamengo, o Botafogo estava 0-0. Tomou gol aos 54 do segundo tempo. O Botafogo e Vasco, o Botafogo leva mais uma virada, né? Depois de estar vencendo por 1-0. Perdeu de 4-2, é inadmissível tomar 4 gols do Vasco. Botafogo e Aurora, Botafogo leva gol aos 51 minutos do segundo tempo.
É inacreditável o que acontece com o Botafogo. Eu já não sei mais se a culpa é só do Thiago Nunes, porque eu acho que não é só dele, né? E se a culpa é só do John Textor, se a culpa é só dos jogadores, se a culpa é uma junção de John Textor com técnico, com jogadores. Primeiro, John Textor bota um contrato de 2 anos com o Thiago Nunes sem saber se o cara vai dar certo. Thiago Nunes assume uma responsabilidade que não consegue ajeitar o time. E o time que terminou 2023, que permaneceu no Botafogo, são os maiores culpados, porque eles não conseguem mais jogar pelo Botafogo. Eles não conseguem render, jogam com medo, tomam um gol, acham que o mundo acabou e acaba acabando de verdade. Chiquinho Soares, Marlon Freitas, Eduardo, Gatito, esses caras aí, mano, sem condições. Bom, que eu falei ontem, poucos jogadores se salvam desse time do Botafogo, pouquíssimos. Eu deixaria do ano passado, Júnior Santos, que apesar de tudo o cara consegue se doar ao máximo ao Botafogo, é o artilheiro do clube em 2024 até o momento. O Victor Sá, apesar de não ser o melhor jogador do Botafogo, é um cara que se doa também, que está fazendo seus gols. Eu acho que só. Do time que ficou, eu não consigo olhar para a cara dos caras e ver que eles vão entregar mais alguma coisa. Não consigo. Bom, se você acha que tem mais algum jogador que dá para se salvar aí, deixa nos comentários. Ou se você acha que ninguém deveria ter ficado, deixa nos comentários que eu faço questão de ler e deixar um coraçãozinho aí para mostrar que eu li o seu comentário. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!